Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos retornando para darmos continuidade ao 5º dia do 7º módulo Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com o tema principal, se vingar ou perdoar. Você já se encontrou em uma situação que não conseguiu perdoar? Veio em sua memória algum momento que você disse: eu nunca vou perdoar essa pessoa? Neste 7º módulo, sendo hoje o 5º, iremos te ajudar a liberar perdão. Antes de prosseguirmos, faço a importante recomendação. Pegue a sua Bíblia, seu bloco de anotações, uma caneta ou um lápis. Vá para o seu local secreto de oração, porque o Senhor, no dia de hoje, está nos concedendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 23. Este é o momento de retermos a sabedoria concedida do reino de Deus para as nossas vidas, para que possamos vencer este grande gigante que se chama depressão, sobretudo, perdoar aqueles que nos feriram. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo versículo de hoje. Creio que o Espírito Santo irá nos conduzir a plena sabedoria e entendimento para que, segundo a sua vontade, venhamos a vencer mais um obstáculo. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje, a oportunidade de estar aqui ministrando este grande tema que se chama o caminho do perdão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje, neste 5º dia, iremos falar sobre o caminho do perdão. Parece que enquanto sentimos a dor da injúria, da traição ou do mal que nos fizeram, é impossível perdoar. Quantas vezes dizemos: eu nunca vou perdoar, pois estou sentindo muita dor na alma pelo mal que me fizeram. Dizemos: eu não posso ser hipócrita e fingir que não houve nada. Esses obstáculos é sustentado porque temos na mente que o caminho da cura só acontece quando não sentimos mais o mal que nos causa dor. Não. Deus trabalha de forma diferente e quem cura a alma é o Espírito Santo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 23, a palavra diz: mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias está sentindo a dor da humilhação, do desprezo do povo. Por conta disso, ele lamenta e pede que Deus não perdoe os seus inimigos. Mesmo sendo ele profeta, erra com o seu pedido, achando que Deus deveria se vingar dos seus inimigos. Meu amado, minha amada, o caminho do perdão é bem diferente da forma como pensamos. Achamos que devemos primeiro esquecer ou não sentir mais a dor para depois pensar em perdoar os nossos ofensores. Pois eu te digo que aprendemos com Jesus que no caminho da dor, durante seu sofrimento mais intenso, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos agora mergulhar nos ensinamentos para que no dia de hoje sejamos edificados, sejamos capacitados a vencer mais uma batalha em nome de Jesus. Mais uma vez no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 23, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face. Não sejam derribados diante de ti. Age contra eles
no tempo da tua ira. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. No entendimento deste versículo para as nossas vidas, no entanto, Senhor, você não sabe todos os seus conselhos contra mim para me matar. Por mais profundo, eles os colocaram, e por mais desconhecido, eles eram para ele. Ou para mais privado e segredo, eles podem ser considerados por eles. Deus é um Deus onisciente e conhece e vê todas as coisas. Os pensamentos dos corações dos homens e todos os seus desenhos secretos no escuro contra os seus ministros, pessoas e interesses. Preste atenção, perdoa a sua iniquidade, nem manche seu pecado da tua vista. Eles pecaram o pecado imperdoável, ou, no entanto, um pecado para a morte, para a qual oração pelo perdão dele não era feita. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Este profeta sabia o que ele aqui imprecita, e tanto antes e depois deve ser considerado não fluindo de um espírito privado ou de um espírito de malícia e vingança, mas o que ele entregou sob um espírito de profecia, como predizendo o que seria a triste prioridade e condição dessas pessoas. Por outro lado, o temperamento e a disposição do profeta foram o reverso, e ele estava inclinado a procurar por misericórdia para essas pessoas, como costumava acontecer. Portanto, isso não deve ser atraído para um precedente e exemplo para qualquer momento a seguir. O outro ponto importante: hipócritas supõem que Deus não está próximo, desde que escapem da punição. Mas quando ele castiga, dizem que eles estão diante dele, porque eles não podem mais se lisonjear, eles podem escapar de seus olhos. Agora preste atenção. Os 3 grupos de líderes religiosos são mencionados, junto com o trabalho especial de cada um. O sacerdote ensinava a lei e executava os rituais ordenados. O sábio apresentava a sabedoria acumulada através dos séculos, e o profeta era um transmissor da palavra direta do Senhor. O falso profeta que se opunha a Jeremias é o que foi mencionado aqui. Certamente Jeremias, que reivindicava todas as 3 categorias, não podia estar certo. Firamo-lo com a língua, isto é, vamos acusá-lo de alguma coisa. Agora, o mais importante dentro do que nós entendemos o conceito da Bíblia. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa-nos os nossos pecados. Parece que esta oração é uma regra geral. Parece que nós sempre devemos perdoar os pecados dos outros. Será que esta mensagem é verdade? Irmãos, se for assim, como combina esta oração com a oração do Neemias, que está descrito no capítulo 3, versículo 17, ou com a oração do profeta Jeremias? Eles oraram a Deus e disseram: não perdoe seus pecados e que sua iniquidade e seus pecados não sejam cancelados diante de ti. A oração deles está oposta à oração de Jesus. Podemos orar assim, dizendo: não perdoe os seus pecados? Ou devemos seguir a oração de Jesus e sempre perdoar? O Espírito de Deus nos ensina que devemos não somente pedir o perdão dos pecados, mas também condenar os pecados. Primeiro, a oração de Jeremias, que condenou os pecados. Segunda, a oração de Jesus, que pediu perdão dos pecados. A terceira, a oração dos santos, que clamaram pela justiça de Deus. Agora preste atenção em algumas referências que eu trago para a sua vida sobre o tema de hoje, que está baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 23. No livro de Salmos, capítulo 35, versículo 4, a palavra diz: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Preste atenção. O crente do Novo Testamento pode fazer esta oração como um clamor a Deus,
para que ele domine o grande inimigo, Satanás, e como testemunho do nosso repúdio ao pecado e ao mal. Ainda dentro do livro de Salmos, capítulo 37, versículo 32, a palavra diz: o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. Dentro do livro de Salmos, capítulo 59, versículo 5, a palavra diz: tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Davi entendeu que os ataques que ele sofria nas mãos de seus inimigos pessoais tinham o mesmo peso que ataques contra Israel por parte de todas as nações. Ainda dentro da referência cruzada do tema de hoje, no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 22, sua mesa torna-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. A mudança de tom nesta série de imprecações contra os seus inimigos foi resultado do zelo por Deus e pela justiça divina. O Evangelho revelará o zelo de um Deus que quer salvar em vez de julgar. Olha só, hein? Salvar em vez de julgar. Logo, a orientação será: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E por fim, o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo continua sua exposição sobre o julgamento por Deus de toda sorte de injustiça. A dureza do coração humano não pode permitir estratégias missionárias simplistas e exige muita perseverança e dependência de Deus para quem se enganja na tarefa. A justiça de Deus exige também a manifestação da sua ira, a mesma prioridade para a dádiva da salvação. Porque agora vamos fazer a abordagem feita por boa parte dos cristãos evangélicos brasileiros. É a de que a vida com Cristo se resume em uma mudança radical de comportamento, trocando atitudes erradas por atitudes certas. De fato, esperamos, pelo Evangelho da Graça de Deus, que a vida de um salvo seja transformada. Mas a verdadeira posição da salvação é a de transformar nosso coração de pedra em um coração de carne. Isto é, Deus promete em Cristo reviver o homem para que ele o sirva em novidade de vida. Podemos ter atitudes corretas com um coração obstinado pelo pecado, mas é impossível ter um coração santificado e viver de modo obstinado diante de Deus. O coração obstinado acumula juízos para si. Se você ainda não creu em Cristo para a salvação, peça perdão a Deus e busque a renovação do seu coração. Se já é um salvo, peça ao Senhor que purifique o seu coração de todo o mal. A qualidade da vida interior determina o modo como vivemos a vida exterior. Agora eu também trago um ponto importantíssimo nessa nossa caminhada. Cuide do seu coração. Tem que cuidar do coração. Qual é o lugar onde se pode conseguir mais facilmente um coração endurecido? Na igreja. A mesma verdade pode libertar uma pessoa, pode provocar um endurecimento do coração de outra pessoa em relação às coisas de Deus. Tudo depende de como você ouve e responde quando está diante da pregação da palavra de Deus e de como o povo de Deus a está adorando. O mesmo sol que amolece a cera também endurece o barro. E uma mesma verdade que liberta, um vai fazer com que o outro diga: bem, já ouvi isso antes, eu sei disso.
você não consegue me dizer nenhuma novidade. Eis o problema. As pessoas com o coração endurecido nunca transformaram trevas em luz. São apenas incrédulas educadas. Podem saber mais do que qualquer pessoa que nunca pôs os pés numa igreja. Mas isto não significa que elas estejam mais perto do reino de Deus. Na verdade, eu arriscaria dizer que podem até estar um pouco mais longe. Você vai me fazer a pergunta, não? Tudo bem. Por quê? Porque quando alguém que nunca foi à igreja vem e ouve tudo pela primeira vez, pode acreditar na hora. Mas aqueles que frequentam a igreja na vida inteira e pensam que sabem tudo, podem estar tão endurecidos e resistentes que talvez não acreditem mais na palavra de Deus. Eles vão acabar como Herodes Agripa, que adiou a decisão de crer. Ou o jovem rico que disse não quanto a seguir Jesus. Ou Judas Iscariote, que passava horas a fio com Deus em forma humana para atraí-lo por 30 moedas de prata. Não importa o quanto tentamos, não podemos viver em dois mundos. Não basta ser exposto à verdade, temos de agir sobre ela. E eu volto a repetir o que falamos no início. O caminho do perdão é bem diferente da forma como pensamos. Achamos que devemos primeiro esquecer ou não sentir mais a dor para depois pensar em perdoar os nossos ofensores. Aprendemos com Jesus que no caminho da dor, durante seu sofrimento mais intenso, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos ensine, Pai, a criarmos força, disposição. Abra os nossos olhos para que possamos de verdade perdoar. Para que possamos de verdade mudar. Para que o Espírito Santo possa operar maravilhas em nossas vidas. Jesus. 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 Cura a nossa dor. Trabalhe de forma que venhamos a perceber as mudanças. Tire de nós esse espírito de ira, de revolta, de dar o troco, de revanche. Tire isso tudo de nossos corações. Ao exemplo do profeta Jeremias, que estava clamando para que Deus castigasse aqueles que o perseguiam, mude os nossos corações para que passamos a orar pelos nossos inimigos. Assim como a palavra diz. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço muito para a honra e a glória do Senhor, porque agora faz todo sentido, porque eu ando tão endurecido, entristecido, porque eu não pratiquei o que o Senhor me instruiu. Mas hoje eu lhe convido a entrar na minha vida para que eu possa fazer isso de boa fé e de coração. Em nome de Jesus, que possamos conceder perdão no dia de hoje e que possamos ver a sua glória em nossas vidas. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.